Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí, meus amados, com mais estudo aí. Sejam todos bem-vindos aí. Esse tema de hoje é: quem era o Satanás na história de Salomão? Amém? Satanás, que não é uma criatura. Não é uma criatura. É um adjetivo. Um adjetivo que explica uma oposição. Então, o que acontece? Muitas vezes nós, assim como Deus, nós fazemos isso também com nossos próprios pais, carnal. Nossos pais têm vivência. Nosso pai, nossa mãe, tem vivência. Passaram muitas coisas na vida. Tem experiência de vida. E muitas vezes os jovens, os filhos, filhas, querem fazer aquilo que está na ideia deles. Muitas vezes os pais estão vendo que aquilo não vai ser bom, que vai prejudicar, que não vai dar certo, mas quer insistir. Não, os velhos já estão ultrapassados, são velhos, estão nos outros dias. Agora a gente tem que viver a nossa mente. Aí faz besteira na vida. E assim igualmente quando as pessoas não ouvem a Deus. O que estava acontecendo com Salomão? É a mesma coisa. Mesma coisa. Ele não estava ouvindo o Pai Celestial. E passou coisas na vida dele. Que o Pai Celestial teve que se opor para não deixar ele continuar naquele caminho de erro que ele estava trilhando. Entendeu? Então aqui, como na história de Jó, nós vemos nessa história de Salomão, dois indivíduos que vão entrar nessa história, a qual Deus também colocou no caminho de Salomão. Então vamos lá. Vamos começar. 1 Reis 11, vou ler 1, 2, 3. Vamos primeiro entender o que se passava na história de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, adonitas. Elas eram das nações sobre as quais Deus tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres entre essas nações. E você está vendo que Salomão fez tudo ao contrário. Desobedeceu a Deus e tomou as mulheres entre essas nações. Porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses, para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Então Deus disse aos israelitas para eles não tomarem essas mulheres de outras nações, porque elas eram adoradores de vários deuses. Elas tinham suas várias estranhas crenças. Perdão. E ao Deus falou para os israelitas: não tome mulheres estrangeiras, por causa das suas várias estranhas crenças, para que elas não venham se converter vocês às crenças delas. No entanto, Salomão não ouviu. Começou a tomar essas mulheres de outras nações. Salomão estava aqui transgredindo uma lei de ao Deus. Estava transgredindo a palavra de ao Deus, o conselho. Por isso que eu dei aí a referência de quando os filhos não querem ouvir os seus pais. Erram. Porque os pais são mais velhos, têm vivências, sabem o que está falando. Deus é o Deus, criador de todas as coisas, sabia o que estava falando para Salomão. Salomão não quis dar ouvido. Continuando aqui, Continuando. Casou-se Salomão com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se de Deus. Então Salomão tinha um grande defeito. Salomão tinha um espírito de boemia.
O que é o espírito de boemia, irmão André? É o espírito de se sentir livre para fazer o que quer. É o espírito arregrado a festanças, bebidas, paixões, né? Romances. Então você vê que Salomão, como muitos homens hoje, muitas mulheres também, não vou deixar as mulheres de fora não, tá? Porque as mulheres também são assim, hein? Nos dias de hoje gostam de muitos bailes, muitas festas regradas, bebidadas, né? A romances. E só vai levar, aquilo ali só vai levar a pessoa para o mau caminho. Só vai levar a pessoa a desviar-se de ao nosso Deus. É o que aconteceu com Salomão. É o que aconteceu com Salomão. Quando um filho não aceita as orientações positivas dos seus pais, né? Tem muitos pais que não têm uma orientação positiva, mas a maioria tem, e a gente tem que ponderar também essas coisas. E quando os filhos não dão ouvidos às orientações positivas dos seus pais, que têm vivências, sabe o que está falando, vão quebrar a cara. Vão acontecer igual Salomão quebrou a cara, porque não ouviu o Criador. Estou fazendo só uma analogia, tá? Então, por causa da desobediência de Salomão, a palavra diz, 1 Reis 11:9, já estou no 9, o Criador entrou em juízo contra Salomão. Entrou em juízo contra Salomão. Na Bíblia de vocês aí, deve estar aí, entrou em ira, né? Mas eu mudei minha palavra, minha Bíblia, tirei a palavra ira e botei a palavra juízo, porque Deus não tem ira. Deus não tem ira. Você vai lá em Gálatas 5, 19, 21, você vai ver que ira é obras da carne. Deus é espírito. Deus é espírito. Na hora que for compilar essa palavra aqui, botar lá a palavra ira, porque muitas vezes Deus falava através de homens. Muitas vezes Deus falava através de homens. E essa primeira Reis aqui, alguns dizem que foi escrito aqui por Jeremias, mas ainda não tem nada certo. Então Deus falava através de profetas, homens. E esses profetas, às vezes, aumentavam um pouquinho a coisa para botar medo nas pessoas, para que as pessoas agissem corretamente. Então está dizendo aqui que Deus entrou em juízo, entrou contra Salomão. Então ele se opôs, foi contra. Então veio aqui, está mostrando uma oposição. E Iau aqui entrou em oposição contra Salomão, porque por ter se desviado de Iau, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Então, quando o Criador se põe contra, quando o Criador se faz oposição, o Criador também se coloca como um Satanás. Aí você prova mais uma vez, né? O irmão André está provando mais uma vez que não é uma criatura como é dita no sistema religioso evangélico, né? E a igreja lá do mais tarde, né? Fica lá, quem está falando aí? Diz o seu nome. Tá entendendo? Coisas que é teatral. É um teatro para convencer pessoas. Muitos ali são atores ganhando para fazer aquilo. Tá entendendo? Outros podem ser pessoas também envolvidas naquela crença, mentalmente perturbada. Mentalmente perturbada, né? É o daimo kakó, mente perturbada,
naquela crença. Então acaba acreditando realmente que está sendo possuída. É uma coisa psicológica. É um estado psicológico doente, daimon kakó. As pessoas estão com daimon, está com demônio, significa estar com daimon. Daimon kakó, está com a mente perturbada. Amém? Então, abençoados, você vê aqui para você que essa criatura não existe. Porque se existisse, como Deus se colocaria como um Satanás contra alguém? Então você está vendo que é uma palavra que significa um adjetivo. Um adjetivo de oposição. Um adjetivo de oposição. Quando Deus faz oposição a alguém. Quando um irmão faz oposição a outro irmão. Né? Então Yahweh falou para Salomão o seguinte, através do pregador do Reis, que muitos falam que é Jeremias, eu não sei se é verdade, e ele fala, já que essa é a sua atitude, e você não obedece à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus filhos, a um dos seus servos. No entanto, por amor a ti, por amor a seu pai, Davi, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho. Então, Deus tinha um acordo com Davi. Por causa desse acordo com Davi, ele falou, não vou tirar da sua mão, Salomão. Salomão era filho de Davi. Por causa do seu pai. Mas eu vou dar esse reino, vou tirar da sua mão esse reino. Vou tirar da mão do seu filho. Vou dar para um servo seu esse reino. E quando seu filho assumir o reino, eu vou tirar da mão do seu filho. E vou dar para um servo seu. Filho de Salomão foi Roboão. Então Yahweh levantou contra Salomão um adversário. Então a primeira parte do estudo você vê que Yahweh se opôs a Salomão, se opôs àquilo que Salomão estava fazendo de errado, se botando como um Satanás. No grego, diabo. A segunda parte aqui começa aqui agora. Então, Yahweh colocou contra Salomão um adversário. Olha a palavra adversário de novo. Adversário significa o quê? Diabo. Satanás. Amém? E diz que Yahweh colocou um Satanás. Se você for ler em hebraico, está escrito um Satan. Agora, Deus se associa ao mal? Deus se associa ao mal? Deus é luz. E ele não tem pacto com treva. Ele não se compactua com treva. Tem pessoas que acreditam, sim. Eu fiz no estudo passado, falei que na exegese judaica, exegese harar, não acredita nessa criatura espiritual como sistema religioso, tá? Mas mesmo a exegese lá judaica mostrando isso, existem judeus, porque o judaísmo tem várias, vamos dizer assim, várias formas, igual o sistema religioso evangélico, tem várias formas. Tem um pentecostal, tem um neopentecostal, tem os batistas, tem vários ramos, isso é a palavra que eu queria falar, vários ramos. E o judaísmo também tem vários ramos. Um desses ramos acredita realmente que Deus usa o diabo, né, para fazer o trabalho sujo. Não existe isso, meu irmão. Deus é luz, ele não tem pacto com treva, ele não faz acordo com as trevas. A luz e treva não combina. Amém? Não pode existir nenhuma criatura do mal trabalhando para Deus. É antibíblico.
É antibíblico. Uma, que essa criatura não existe. Outra, se existisse, Deus nunca faria pacto com ela. Deus é luz e não faz pacto com as trevas. Então, Mial colocou um outro adversário contra Salomão. Vamos ver quem são esse adversário? Agora, será que é ele agora? Não, agora são duas pessoas. Vejamos aqui, 1 Reis 11:9. O Adomita Haddad, da linhagem real de Edom, ou uma pessoa, Adomita, né, de Edom, Haddad, o nome dele. Esse adversário chamava Haddad, uma pessoa, um adversário, que no hebraico é Hassaitã, não é uma criatura espiritual, é uma pessoa que Deus colocou para se opor contra Salomão. E 11:23 diz: e Deus fez um outro adversário se levantar contra Salomão. Mais um outro adversário. Será que é ele? Vejamos aqui. Rezon, mais uma pessoa, Rezon. Haddad, Rezon. Rezon é filho de Alida, que tinha fugido do seu senhor, senhor não Deus, senhor do rei dele. Hadadezer, rei de Zobar. Rezon foi diabo. Rezon foi Satanás. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu. Enquanto Salomão viveu, Rezon perturbou Salomão. Amém? E trouxe muitos problemas, além dos causados por Haddad. Enquanto Salomão viveu, Rezon e Haddad perturbou Salomão e trouxe muitos problemas para Salomão. Esses são os adversários. Esses são os satanás que perturbaram Salomão. Não é um ser espiritual. São duas pessoas. Rezon governou a Síria e foi hostil. A palavra hostil, na linguagem semítica, ela é traduzida como satani. Satani, né? É STN. Não existe vogal no alfabeto hebraico. Satani, tá? Então, Rezon governou a Síria e foi hostil para com Israel. Foi hostil para com Israel enquanto Salomão vivesse. Está entendendo? Então é mais um estudo aqui, claro. Esse estudo hoje é menor. Né? Devo chegar aqui aos 30 minutos. E está provando mais uma vez para vocês aqui que esse Satanás é adjetivo. Esse Satanás é uma palavra que significa opositor. Quando você se opõe a alguém, quando você se bota como adversário de alguém, no hebraico, Hassatan. Na língua semítica, ela passou, ela abrange ali a língua cananita, a Palestina, entendeu? Satani. Entendeu? Não é uma criatura. Não é uma criatura igual a mente evangélica acredita, igual os seus pastores evangélicos ensinam. Não é uma criatura. Nunca existiu essa criatura. Amém? Nunca existiu. Então, abençoados, cai por terra toda a teologia evangélica da existência dessa falsa criatura, Satanás, diabo, demônio também. É um adjetivo para explicar por que o homem se bota como adversário a outro. Por que o homem se bota como, né, oposição a outro. Entendeu? Então a pessoa não sabendo explicar, não, porque tem um ser espiritual, fica soprando no ouvido dele, mandando ele fazer as coisas erradas. Ele dá brecha ao diabo
E o diabo manda ele fazer coisa errada. Não, nada disso. Não é nada disso. Quando faz coisa errada é por causa da obra de sua carne. Você pretende fazer a coisa errada e dá força, alimenta a força da sua carne e você faz o errado, igual Caim matou o irmão dele, Abel. Ele matou porque ele queria. Foi um crime premeditado. Se você ler lá, é um crime premeditado. Ele já queria antes. Foi nenhum diabo. E Deus falou para ele que cumpria a ele dominar aquele desejo da carne dele. Hoje nós temos que dominar também os desejos malignos da nossa carne. Não é diabo. Não é diabo. Vou para a igreja fazer sessão de descarrego porque tem um diabo me mandando fazer coisa errada. Não, meu irmão, é sua mente carnal. E cumpre a ti dominar. O que acontece lá é puro teatro. Não é bíblico. Antibíblico. Amém? Então é isso aí, meu irmão. Meus amados, meus queridos. Para vocês que estão me vendo a primeira vez, esse tema e vários temas estão aí no meu canal. Convido vocês para visitar o meu canal para ver meus vídeos. Amém? Convido vocês para se inscreverem aí, para ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que eu vou postar aqui. Para não esquecer de dar seus likes. Se você está me vendo a primeira vez, eu sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. O número do meu WhatsApp está embaixo para você que queira aprender sobre a graça de Deus. Amém? E queira discutir, não entre. Se você tem sede da verdade e quer aprender, entre aqui embaixo. Tem aqui os meus contatos. Entre aqui na descrição do vídeo, fica logo debaixo do vídeo. Tem Facebook aí, tem WhatsApp, tem um monte de coisas aí que vocês possam estar entrando em contato comigo aí. Amém? E vocês aí que queiram participar mais, né? Faça aí um vídeo. Faça um vídeo aí um vídeo rápido aí. Entendeu? 10 minutos. Dando testemunho da sua vida. Como era a sua vida no sistema religioso. Como é hoje que conheceu a graça. Faz o testemunho. Manda para o irmão André aqui, para a gente estar botando seu testemunho, que o seu testemunho vai transformar a vida. Amém? Vai transformar a vida. Não esqueça de dar o like no vídeo não, hein? Até mais. Muito obrigado. Graça e paz.